Olá, gente, estamos aqui para mais um Entretanto, para conversar sobre as coisas do Brasil e do mundo à luz do direito de maneira rápida, descontraída e objetiva. Dê o seu like, clica no canal, ativa a sinetinha, se inscreva. Estamos juntos aí hoje falando de religiões bomba, né? Atentados terroristas protagonizados por membros de ritos, de seitas, de fanáticos religiosos assombrando Afeganistão e Noruega. Vamos falar da mal denominada PEC da vingança, que altera a estrutura do Conselho Nacional do Ministério Público e vem sendo chamada também de PEC da impunidade. Vamos saber por quê e se isso é correto. O STF tirou do ar os canais de Alan dos Santos e do Terça Livre. Vamos também falar sobre a boataria envolvendo a invasão de Taiwan pela China, o relatório da CPI, o que tem de absurdo, o que tem de verdade, se é que tem alguma coisa de verdade. E vamos falar mais um pouquinho da vacinação obrigatória. Eu aguardo vocês no Entretanto. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Novos atentados à comunidade civil inocente por parte de terroristas ligados a grupos extremistas islâmicos na Noruega e no Afeganistão. Lamentavelmente, no Afeganistão não é novidade, e na Noruega também, acreditem se quiser, não é novidade. A Noruega, por ser um país muito rico, muito próspero, muito em evidência, é o norte maravilha dos países escandinavos, dos países proporcionalmente mais ricos do mundo, por causa do seu petróleo, da sua população em menor número, uma renda per capita mais de 9 vezes superior à renda per capita dos brasileiros. Apesar e por causa disso tudo, a Noruega tem sido vítima de atos terroristas. Terrorista, comunista, socialista, não quer nada com um país pobre, quer país próspero. E eu fico chateado, triste com esses atentados terroristas, revoltado, porque a covardia política, a covardia religiosa, o extremismo, seja ele qual for, é sempre um ato de ódio, e nunca um ato de amor ou ato de fé. Mas eu não fico surpreso. Quando eu estive na Europa pela primeira vez em 2010, eu pude ver que por ali não há fronteiras, e muito menos fronteiras religiosas. No afã de abrigar a todos, no afã da tolerância, os governos europeus, de países de ponta, de países ricos, aí sim incluindo também os Estados Unidos, não tiveram a pachorra, não tiveram o senso de praticidade de separar o joio do trigo, ao acatar cidadãos do mundo inteiro, de diversos credos, raças, etnias, religiões, procedências geográficas, ideologias políticas. Não poderia acontecer de outra forma. É chegada a hora do mundo rico, ocidental, civilizado, e eu não estou discriminando, não é que os outros países do mundo, os países menos afortunados, os países mais à esquerda ou mais ao oriente, ou menos prósperos, também não devam fazer isso, por exemplo, porque eles usualmente não são alvo de terrorismo, né? Como eu disse, o terrorismo não quer nada, o comunismo não quer nada com um país pobre. E o fundamentalismo religioso, os fanáticos de seitas religiosas, não querem nada com o país pobre. O país pobre eles dominam com dinheiro, não precisam de bombas. Mas é chegada a hora dos países do primeiro mundo aprenderem com Gunther Jacobs, um criminalista alemão, que é protagonista e é criador de uma escola muito peculiar do direito penal, em que cria a figura dos inimigos do Estado. São aqueles caras que, por descumprirem reiteradamente os ditames e as regras democráticas, constitucionais desse Estado, por serem useiro e vezeiro na prática de atos que atentam contra o próprio funcionamento do Estado, não podem mais ter a proteção desse Estado quando réus. Ou por que réus?
não podem mais se valer de garantias constitucionais, porque se opõem de maneira violenta a essa própria Constituição. É a tese de Günther Jacobs. Você não pode buscar a proteção daquilo que você ataca. E quando a pessoa demonstra ser inimiga do Estado, ela, via de consequência, não merece a proteção estatal. É o caso desses terroristas, desses fundamentalistas islâmicos. Essas pessoas não podem ser protegidas por um guarda-chuva enorme de garantias constitucionais quanto à liberdade de credo, quanto à livre manifestação de pensamento, quanto à livre associação, a liberdade para se associar ou não, que são garantias presentes na maioria das constituições republicanas do mundo. E mesmo em regimes de exceção ou regimes parlamentaristas, essas garantias constitucionais, elas são bastante comuns, né? Mesmo em regimes que não são tão democráticos assim. E seja qual for o regime, ele não pode se compadecer da presença de elementos agressivos que o atacam, que contribuem para criar empecilhos ao exercício da democracia nesses países. De maneira que essas pessoas não podem gozar dessas garantias. Se os países de primeiro mundo assim o fizerem, acaba esse problema com o terrorismo fundamentalista. O sujeito é livre para professar a religião dele, e aqui eu exemplifico, mas é livre para professar a religião dele desde que ele não cometa barbaridades à luz da cultura ocidental no país em que ele vive, que não é o dele, né? Ele pode perfeitamente ser islâmico, mas ele não pode impor o uso da burca para a esposa dele, que não quer usar burca. Ele pode ser fundamentalista religioso muçulmano, mas ele não pode praticar atos terroristas. Ele não pode arregimentar, ele tem o direito de se associar, mas ele não pode arregimentar membros com histórico terrorista e nem praticar atos de apologia ao terrorismo durante esses encontros associativos que ele, a princípio, gozaria da liberdade de realizar. É isso que Günther Jacobs entende como inimigo do Estado. Para o inimigo de Estado, só os rigores da lei. Acaba esse negócio de prisão só em segunda instância, de presunção de veracidade, de direito ao silêncio, de direito ao devido processo legal, de liberdade como regra, e por aí vai. Não para o inimigo do Estado. É mais ou menos como os Estados Unidos fazem em época de guerra. Só que nós temos que entender que o país ocidental, civilizado, rico, está em guerra permanente contra o terror. Contra o terrorismo, contra o fundamentalismo religioso. Não vai aqui, atenção, preconceito algum contra religião alguma. Há fundamentalistas religiosos em todas as religiões, assim como há gente boa, maravilhosa em todas as religiões. O Estado laico tem que se precatar, né? Impedir que psicopatas que utilizam a religião ou que utilizam ideologia política como bandeira, que enodoam as suas ideologias, deturpando-as, tenham acesso à sociedade civil a ponto de poder fomentar crise na ordem democrática constitucional. É isso aí. A PEC 5 de 2021 está tendo um tratamento bastante desonroso por parte de setores da opinião pública, porque trata da recomposição do Conselho Nacional do Ministério Público. Tá? Tanto o CNMP quanto o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, nascem da reforma implementada por Lula em 2007, que vai atingir o Poder Judiciário, criando, por exemplo, teto salarial, criando subsídios, proibindo penduricalhos e criando o Conselho Nacional de Justiça, que poderia ter sido o Conselho Nacional da Magistratura, né, para regular, atuar de maneira correcional, fiscalizar a nível administrativo, a nível de despesas orçamentárias, a atuação de juízes e tribunais. Também criou o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, que deveria ter a mesma atribuição. Ao fundamento
de que o CNMP não está fazendo direito o dever de casa, ou seja, não está ferrando promotores e procuradores, eles estão querendo alterar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público para determinar que, doravante, ao invés de uma cadeira, 3 cadeiras do Conselho Nacional do Ministério Público sejam ocupadas por pessoas indicadas pelo parlamento, não somente uma. Ou seja, isso tornaria o controle externo, que é aquilo visado pelos 2 conselhos, CNJ e CNMP, o controle externo, mais contundente. Teria menos membros de carreira dentro do CNMP e mais membros externos e, portanto, dentro desse conselho, portanto, em tese, habilitados a agir com isonomia e a agir sem espírito de corpo, na hora de regulamentar e fazer cumprir as exigências disciplinares do funcionamento dos diversos órgãos pertencentes à instituição, o Ministério Público, como já ocorre com o CNJ, no que se refere a regular, administrar e fiscalizar os diversos órgãos e membros do Poder Judiciário em suas diversas instâncias, entrâncias e jurisdições. Na prática, dá mais poder correcional, poder fiscalizatório, poder sancionatório, poder punir os membros do Ministério Público, dá mais poder à sociedade civil e tira esse poder das mãos do Ministério Público, óbvio, porque os conselhos, né, visaram, ao tempo de sua criação, a criação também, com eles, do denominado controle externo. Ou seja, para bem vigiar, eu vigio de fora. Esse foi o espírito por detrás da criação dos 2 conselhos. Mas tem um espírito de porco ainda por detrás da criação desses 2 conselhos. E aqui eu sou obrigado a lembrá-los que a palavra conselho em russo é traduzida livremente para soviete. Soviete. Lembra da União Soviética? O RSS extinta, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, criadas por Lenin, com base na teoria marxista, depois abraçadas por Stalin, e depois, finalmente, graças a Deus, desbaratada, graças a Mikhail Gorbachev e Ronald Reagan. A história agradece a ambos por isso aí, né? União Soviética. A origem do comunismo mundial está ali. E o soviete é o conselho. E quando se criou Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional da Magistratura, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Tutelar, Conselho do Idoso, é uma maneira do povo controlar as instituições. É uma estratégia gramscista, de Antônio Gramsci, uma estratégia de nos tornarmos todos socialistas sem o saber, né? Valendo-se para tanto da nossa ignorância, e principalmente da ignorância brasileira, cuja educação de baixíssima qualidade não é um problema, como dizia o comunista Darcy Ribeiro, não é um problema, é um projeto, né? Então, os conselhos, o nascedouro dos conselhos, é bem intencionado só para inglês ver. Para russo ver, para comunista ver, é muito mal intencionado. É uma estratégia de disseminação do socialismo nas sociedades que eles chamam burguesas, de maneira tão subrepetícia que nós não notemos isso. Mas já que seu lobo não vem, já que o leite já derramou, já que os conselhos aí estão por emenda constitucional, nos resta cumprir o seu espírito, ao menos o seu espírito declarado, que é o controle externo das atividades do Ministério Público e do Poder Judiciário. E é óbvio que, se estamos falando de controle externo, deveria aumentar o número de cadeiras de quem vem de fora, para tornar menos vítima do espírito de corpo, do fisiologismo, o funcionamento do respectivo conselho. Por isso eu não acho, a princípio, que a modificação da composição do CNMP atrai aí justificativa para que se apelide a PEC de PEC da vingança.
ou que se entenda disso, que é uma maneira de intimidar os promotores, procuradores, os ministérios públicos da União e dos Estados, é uma maneira de intimidá-los através de força política. Até porque um conselho é um colegiado, ali só se decide em grupo. E eu não consigo crer que uma tramóia desta estatura e dessa estrutura saia de tantos luminares aí do poder constituinte e constituído, como se teme que ocorra. Eu acredito que a PEC pode perfeitamente virar lei, ser sancionada, e não teríamos prejuízo algum para o funcionamento do Ministério Público, para a lisura da gestão dos Ministérios Públicos do Estado, dos Estados e da União, e para o bem-estar da sociedade, muito bem salvaguardada por este Ministério Público, com a simples mudança das cadeiras do Conselho Nacional do Ministério Público. Ruim é o Conselho em si, ruim é o CNJ em si, mas o funcionamento dele só tende a se modificar para melhor com essa reestruturação. Falaram que a China invadiu Taiwan. Isso é um exemplo de fake news. Isso é fake news. Isso foi manchete de diversos portais de notícias do Brasil e do mundo. A China não invadiu Taiwan. Ou seja, o fato é falso. Ele é deturpado. É uma desverdade. Não é nem verdade, é uma desverdade. Isso é que é fake news. Fato falso, não opinião. Na verdade, durante exercícios, a China casualmente, segundo ela afirma, casualmente invadiu com seus caças em exercício o espaço aéreo de Taiwan. Ou seja, uma notícia deturpada. Não tem nada a ver com opinião. Como é o caso de um monte de jornalistas, um monte de próceres, de âncoras, de programas jornalísticos bastante enfatizados no mundo digital, na internet, como é o caso do seu Alan dos Santos, do Terça Livre, que emitem opinião. É jornalismo opinativo. Essa opinião não pode ser considerada notícia falsa. E, não obstante tal fato, o jornalista Alan dos Santos e o programa Terça Livre são retirados do ar por ordem do senhor ministro Alexandre de Moraes, Alex Luthor, como dizem os seus detratores, como se ele estivesse propagando fake news. Fake news, o crime que não existe. É o STF legislando, como legislou no caso da homofobia. O senhor Alexandre de Moraes criando um crime que não existe, e por conta desse crime que não existe, dizendo que é fake news, aquilo também que não é fake news. É a livre manifestação do pensamento, da opinião, aí sim, do senhor Alan dos Santos, que é o âncora, que é o principal protagonista do canal Terça Livre. Aliás, um canal isento, E por isso, o Alan e o Terça Livre saem do ar por conta de decisão monocrática do membro de um colegiado, que é o STF, que só deveria se manifestar como colegiado e não monocraticamente, individualmente, por apenas um de seus membros e, digamos, talvez o seu mais questionado membro. E, mais uma vez, 2 pesos e 2 medidas. Se eu fosse um náufrago, como o Tom Hanks naquele filme O Náufrago, se eu ficasse 6 anos numa ilha deserta, perdido, sem socorro, sem acesso à informação, e me socorressem e me mandassem para o Brasil, e eu soubesse em um primeiro rápido momento que o nosso presidente é oriundo do Exército e é um homem de direita, é um homem conservador, e no segundo rápido momento me dissessem que estava ocorrendo a prisão de jornalistas por manifestar opinião, que estava ocorrendo o fechamento de canais de informação, de portais de notícias e de canais de internet por conta dessas opiniões divulgadas, eu, aquele náufrago que ficou 6 anos fora do ar, offline, eu ia na mesma hora aliar uma coisa a outra. É Bolsonaro, é o presidente que provém do regime militar, que está fazendo essas barbaridades, esses atos verdadeiramente antidemocráticos contra a liberdade de imprensa, contra a livre manifestação de pensamento e contra a Constituição.
Eu, náufrago, ia falar isso. Aí quando eu abrisse um jornal, eu ia ver que a verdade não é mesmo assim. É a suposta esquerda libertária, democrática, são os supostos guardiões da Constituição que arregaçam as mangas para vetar e brecar tudo aquilo que eles discordam, ou tudo aquilo que vai de encontro à visão de mundo que essas pessoas e essas ideologias políticas possuem. Ou seja, acabou a liberdade do outro, acabou o seu direito de discordar e de veicular essa discordância. A democracia brasileira corre muito perigo. Muito perigo. Aí falam de fake news. Vamos empastelar o Terça Livre, vamos prender Alan dos Santos, vamos prender o Roberto Jefferson, porque falou mal de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele se manifestou publicamente, em tese cometeu crime contra a honra, que, se condenação desse, era cesta básica. Ele está preso preventivo, se não me engano, na data da gravação desse programa, há mais de 2 meses. Ou seja, não pode falar mal de presidente do Supremo, não pode falar mal de membro do Supremo, não pode falar contra a vacinação, não pode falar a favor da cloroquina. Tudo isso é ato antidemocrático, tudo isso dá cadeia, tudo isso eu te lacro, eu tiro o seu site do ar, eu te prendo. Mas do presidente Bolsonaro pode falar. Aqui é livre manifestação de pensamento. Aqui é liberdade de imprensa. Isso é Isto É recente. Né? Comparando, acusando o presidente da República de genocida, comparando ele a Hitler, inclusive visualmente, com Photoshop, comparando ele a Hitler, acusando por mais de 100 mil mortes, falando que ele usou táticas nazistas, né? E por aí vai. Isso é liberdade de imprensa. Né? Alan dos Santos não pode falar bem do presidente. Aí ele comete fake news. A Isto É pode falar mal. E a classe jurídica engole essa merda toda. Covardes. Já cansei de falar aqui. Não é posicionamento ideológico. Quem rasga a Constituição uma vez, rasga de novo, e de novo, e de novo. Rasgaram por causa da Dilma, estão rasgando agora por causa do Bolsonaro, vão rasgar amanhã por causa de você. Por quê? Porque a sua ideologia não é a ideologia da moda, não é a ideologia da vez. Prenderam Lula quando Lula estava em baixa, e Sérgio Moro, e Lava Jato, e Dallagnol, e o gabinete de Curitiba em alta. Quando Bolsonaro se alia a esses caras e Bolsonaro cai e derruba esses caras, eles soltam Lula. Dilma ferrou a economia, vamos tirar Dilma. Cometeu crime de responsabilidade? Não. Cometeu crime? Não. Mas vamos tirar ela assim mesmo. Foda-se a Constituição Federal. E tiraram. Agora Bolsonaro tem baixa, Bolsonaro é contra a vacinação, Bolsonaro é contra o distanciamento social, nós não concordamos com Bolsonaro, vamos começar a defenestrar Bolsonaro. Pode. Falar contra Bolsonaro pode. E não quero o presidente da República representar contra Isto É no STF ou qualquer órgão judicante, não. Vão julgar inepta inicial, vão negar prosseguimento à ação. Não vai ter denúncia. O Poder Judiciário não socorre o presidente da República. O presidente da República só tem um recurso, uma bala de prata na agulha. Chama-se opinião pública, chama-se povo. O exército do presidente da República é o povo. Teve aqui na minha cidade, na minha comarca agora. Lotou. Todo mundo ama Bolsonaro. É o político mais popular do Brasil. Todos os estratos sociais da comunidade local se encontravam lá. Rico, pobre, vermelho, amarelo, verde, cruzeirense, atleticano, flamenguista, corintiano, de situação, de oposição, estava todo mundo lá. Só não estava lá a TV Globo. E vocês imaginem por quê? O homem é popular. E não adianta, aos seus desafetos políticos, darem carta branca a jornalismo criminoso.
jornalista tem que ser imparcial. Imparcial. O jornalista é um historiador da atualidade. Se ele não age cientificamente, de maneira imparcial, ele é um títere, ele é um fantoche, ele é uma marionete que serve ao poder, ao mau poder. Vacinação obrigatória. É uma lei, gente, eu já falei dela aqui, agora eu tive o cuidado de imprimi-la, de lê-la, de estudá-la, para passar para vocês. De 30 de outubro de 1975 até hoje, em vigor. Promulgada pelo então presidente general Ernesto Geisel, que trata da vacinação obrigatória. Vacinação obrigatória. E o então presidente Ernesto Geisel determina que a vacinação seja obrigatória. E autoriza a União Federal obrigar a exibição do atestado de vacinação pelos serviços públicos de saúde. Na verdade, é uma lei que obriga muito mais. É obrigatório no sentido de obrigar ao governo vacinar e obrigar ao governo a testar essa vacinação. Mas libera os estados e municípios, uma verdadeira federação, na época, né, sem intromissão de outros poderes, a União Federal liberava estados e municípios para agir criando sanções administrativas para quem não se vacinasse. É esse o espírito da lei em vigor até hoje. Portanto, o prefeito ou governador que cria sanções administrativas, como, por exemplo, obriga o servidor público a se vacinar, sob pena de dar balão, sob pena de abrir processo para exonerar, este prefeito, este governador, ele não está descumprindo a legislação de 1975 e, ao contrário, a está cumprindo. Só que é uma política péssima, horrorosa, desnecessária. Está criando problema desnecessariamente. Por que eu estou falando isso? Em 2, 3 meses, a população vacinada no Brasil vai ser tão grande, mas tão grande, que não vai precisar comprovar a vacinação. Todo mundo vai estar vacinado. 70% da população, um pouquinho menos, já tomou ao menos a primeira dose. Então é besteira isso aqui. Besteira criar a obrigação de comprovar vacinação. Só se justifica para ingresso em país estrangeiro. Ou para egresso de país estrangeiro. Fora isso, besteira, tiro no pé, burrice política de prefeito e governador que está fazendo isso. É lamentável. Bom, eu estou aqui com a nova formatação do Estado de São Paulo. Ficou um tabloide, ficou bastante interessante. Parabéns para o Estadão. Infelizmente, o conteúdo às vezes deixa a desejar, como é no caso de louvarem o que virá a ser o relatório da CPI da Covid, daquele circo de horrores da CPI da Covid, que só traz transtorno e que não gerará luz alguma ao final do túnel, que visa fritar o presidente da República para impedir que ele se recandidate, porque se recandidatar vai ser ele mesmo. Então, assim, temáticas escabrosas, como, por exemplo, eles acusam, isso tudo é acusação de crime contra o presidente da República. Crime de criar o gabinete paralelo, isso não existe, né? Ele teria convidado um monte de notórios, dentre os quais cientistas de nomeada, médicos famosos, médicos competentíssimos, como é o caso da doutora Nise Yamaguchi, né? Mas também empreendedores, pessoas com um sentido, uma expertise de estratégia de mercado e de estratégia social e de estratégia em crise, como é o caso do senhor Carlos Wizard, né? O Bolsonaro chamou para si essas pessoas para ajudar a orientá-lo. Isso não tem nada a ver com gabinete paralelo. Essas pessoas não foram remuneradas. Se Bolsonaro nada faz, iam falar que ele cruzou os braços. Como fez isso, estão falando que ele criou gabinete paralelo. O que me assombra, Martin Luther King falava isso não. Falava isso sim. O que me assombra não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. É o silêncio dos bons. É as pessoas que estão vendo essa barbaridade e estão quietas. Essa barbaridade jurídica, lógica e moral. Tá? A imunidade de rebanho que Bolsonaro prega teria sido a responsável por aumentar o número de mortes. Porra, eu prego o que eu quiser.
e me ouve quem quiser me ouvir. Eu sou livre para manifestar meu pensamento. E imunidade de rebanho não é ele que diz, não é a ciência. Você se imuniza de um vírus, ou contraindo o vírus, ou tomando vacina, porra. Vai chorar na cama, que é lugar quente, oposição. Vocês não conseguem ganhar no voto, não tenta ganhar no tapetão, não. Ao defender tratamento precoce, Jair Bolsonaro estaria sendo genocida, porque muita gente fez o tratamento precoce e por isso não se cuidou no distanciamento social. Ora, primeiro, o distanciamento social nos foi imposto, inclusive com sanções. Então você, querendo ou não querendo o distanciamento social, você foi obrigado a ele, independente do que Jair Bolsonaro tenha dito. Segundo, há inúmeras pessoas que fizeram tratamento precoce e ou não tiveram Covid, ou tiveram Covid de maneira branda, com sintomas brandos. Como teve gente que fez o tratamento precoce e morreu. Isso acontece, é um tratamento experimental. A Convenção de Helsinki permite tratamento experimental. Nós estamos vivendo uma tragédia sanitária que é uma novidade para todo mundo. Se você não puder experimentar e você não puder torcer para estar certo, e se você não puder defender seu ponto de vista, larga o poder, larga o governo e vai vender pão de queijo na feira. Se a feira estiver aberta, se não tiverem vendido a feira ou fechado a feira por causa de lockdown, né? E também falam que oposição a medidas não farmacológicas. Ele não se opôs a nada. Ele comprou, é o terceiro governante do mundo a mais vacinar, a mais comprar vacinas, a mais disseminar vacinas. E não comprou a vacina errada, a Covaxin, que só esteve, e isso é um absurdo, outro absurdo jurídico por parte da relatoria da CPI da Covid, se crime haveria, ficou na fase de cogitação, que é impunível, e na cogitação da assessoria do presidente Bolsonaro, não do nosso presidente da República. E atraso na compra de vacina não houve. A vacina não foi comprada porque vacina não havia. Quando houve vacina, ela foi comprada, ela foi distribuída. E o presidente da República é o terceiro do mundo em distribuição e em vacinação. Por isso, gente, por isso, é o seguinte, democracia se resolve na urna. Vamos parar com esses golpes baixos. Não pode não ser o presidente dos sonhos de muitos e dos parlamentares em sua maioria, mas é o presidente votado pela imensa maioria da população brasileira, dos eleitores brasileiros. Presidente amado pela maioria do povo brasileiro, que mostra isso todo dia, como mostrou no 7 de setembro. Então vamos deixar a política para a época da eleição, vamos parar de gastar dinheiro público, tempo e o nosso saco com essa Covid, essa CPI da Covid, que apenas demonstra a que nível vai a perseguição política a um desafeto ideológico. Isso é um absurdo. E a imprensa dá vazão a isso, e pessoas ditas instruídas darem vazão a isso, é um outro absurdo maior ainda, tá bom? Até a próxima. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal.